Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um documento, assim, essencial para qualquer compra ou contratação do governo, o edital de licitação. Exato. Pensem nele como as regras do jogo, né? A lei interna daquele processo específico. Um deslize ali na criação pode comprometer tudo. Com certeza. Pode gerar atraso, custo extra e, no fim, quem paga o pato é o serviço que chega ou não chega para a população. Exatamente. E agora, com a nova lei de licitações e contratos, a 14.133, que entrou em vigor, entender como fazer bem esses editais ficou ainda mais crítico, né? Sim, tem ferramentas novas, exigências diferentes e, claro, armadilhas novas para a gente evitar. Para guiar nossa conversa hoje, a gente está se baseando em alguns materiais bem sólidos, como o Manual de Orientações, lá do gov.br. Isso, o de boas práticas na nova lei. E também naquela análise esquematizada da lei feita pelo Herbert Almeida. A ideia é pegar o suprassumo, sabe? O que realmente faz a diferença no dia a dia. É isso aí. Nossa missão aqui é, então, investigar os pontos cruciais, aqueles erros mais comuns que a gente vê por aí e, claro, as boas práticas. Aquilo que leva a contratações públicas mais eficientes, eficazes e, claro, dentro da lei. Perfeito. Vamos começar pelo começo mesmo, pela base de tudo. O planejamento, a fase preparatória. A nova lei parece dar um destaque enorme para isso, né? Total. As fontes até falam num metaprocesso de contratação pública. Metaprocesso. Só complicado. Mas a ideia é até simples. É tipo conectar as pontas do processo todo, o planejamento da necessidade lá no início, depois a seleção de quem vai fornecer e a gestão do contrato, depois que assina. É um ciclo, sabe? Entendi. Um ciclo contínuo. Planejamento, evitar falha, omissão. Aquele famoso jeitinho de dividir uma compra grande em várias pequenas para fugir de regras mais complexas. Ah, o fracionamento indevido? Exato. A nova lei é bem mais rigorosa com isso. Exige olhar o gasto total no ano e também gastos com coisas parecidas para evitar essa fragmentação. Ok. E como esse planejamento vira algo concreto? Quais os instrumentos? O principal, eu diria, é o Plano de Contratações Anual, o PCA. Cada órgão tem que listar o que pretende contratar no ano seguinte. Isso força um olhar mais estratégico, sabe? Consolida as demandas. E isso fica público. Tem que ficar. Divulgado lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Isso aumenta muito a transparência. Quem quer vender para o governo já consegue se planejar, ver o que vem por aí. Certo. E antes mesmo do edital em si, tem um outro documento que parece ter ganhado muita importância. O Estudo Técnico Preliminar, o ETP. É isso mesmo? É fundamental. O ETP é, o diagnóstico da necessidade. É onde a administração descreve o problema que quer resolver, quais os requisitos da solução, pesquisa o mercado, estima custos. E analisa alternativas, né? Tipo, comprar ou alugar. Exatamente. Essa análise tem que estar lá, bem fundamentada. O ETP também define os resultados que se espera alcançar e justifica se a contratação vai ser feita de uma vez ou em partes. Olha, sem um ETP bem feito, o risco de contratar algo que não serve é enorme. Faz todo sentido. Como você disse, é a planta da casa antes de construir. Depois desse planejamento bem amarrado, aí sim a gente chega no edital propriamente dito. Isso. O edital é o ato convocatório, né? O convite oficial. É o documento que vai ditar todas as regras do jogo da licitação. Ele precisa ser claro, completo, preciso. E o que não pode faltar, de jeito nenhum, nesse manual de instruções da licitação? Bom, a lei lista um monte de coisa essencial. O objeto, o que se quer contratar, tem que ser descrito em detalhes, sem deixar dúvida. As condições para a empresa poder participar. A habilitação. Não só a habilitação, mas as condições gerais de participação. E, claro, os critérios de julgamento. Vai ser menor preço? Melhor técnica? Uma combinação? Isso tem que ser objetivo. E como apresentar a proposta, os lances, como vai ser a disputa?
tudo isso, certo? Tudinho. E as exigências de habilitação também, claro, a documentação que a empresa precisa apresentar para provar que pode contratar. As sanções para quem descumprir regras, a minuta do contrato, que é um anexo obrigatório. A minuta é obrigatória. Sim. E também as condições de pagamento, como vai ser a fiscalização, o prazo de validade das propostas. É bastante coisa. Usar as minutas padronizadas que a AGU disponibiliza ajuda muito, viu? Evita esquecimento e dá mais segurança. Um ponto que sempre gera debate é a definição do objeto, das especificações técnicas. Como achar o equilíbrio? Detalhar o que se quer, mas sem restringir demais a competição. Esse é um dos grandes desafios, sem dúvida. A lei proíbe especificação excessiva, irrelevante ou que direcione para uma marca sem uma justificativa técnica muito boa. O foco tem que ser no resultado, na função que aquilo precisa cumprir. E quanto à qualidade? Pode exigir certificação, amostra? Pode sim, pode exigir certificação de órgãos como o Inmetro, pode pedir laudo, amostra, prova de conceito, mas sempre com critério, né? Justificando por que aquilo é necessário para garantir a qualidade. E a escolha da modalidade? Pregão, concorrência, concurso, leilão e o novo diálogo competitivo. Como acertar aí? A chave é olhar a natureza do que se vai contratar. O pregão é ótimo para bens e serviços comuns, aqueles padronizados no mercado. Agora, usar pregão para contratar uma obra de engenharia complexa ou um serviço técnico super especializado, intelectual... Não pode, né? A lei veda. Exato, a não ser que seja um serviço comum de engenharia que a lei define bem. Para coisas mais complexas, inovadoras, talvez a concorrência ou mesmo o diálogo competitivo sejam os caminhos. Escolher a modalidade errada pode melar todo o processo. Falando em julgamento, temos várias opções. Menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço. Quais os cuidados principais aí? Cada um tem sua regra. No técnica e preço, por exemplo, tem um jeito específico de conduzir a disputa para garantir que a técnica seja valorizada de verdade. Outro ponto super crítico é analisar preço inexequível. Aquele preço baixo demais para ser verdade. Isso, tão baixo que parece impossível cumprir o contrato. Para obras de engenharia, a lei até deu um parâmetro. Se a proposta for menor que 75% do orçamento da administração, já se presume inexequível. Aí a empresa tem que provar que consegue fazer por aquele valor. Entendi. Isso evita contratar algo que não vai ser entregue ou vai ser muito ruim. Exatamente. Evita muita dor de cabeça e prejuízo para o governo. E além desses elementos mais óbvios, que outras cláusulas são importantes e talvez às vezes ficam esquecidas ou mal feitas nos editais? Olha, algumas são cruciais para a saúde do contrato futuro. Prever o índice de reajuste de preço é obrigatório para manter o equilíbrio financeiro, especialmente em contrato longo. Faz sentido, com a inflação. Pois é, exigir garantia contratual, embora nem sempre obrigatória, é uma segurança importante para a administração, em muitos casos. E a matriz de alocação de riscos? Ah, a matriz de riscos, isso é novo, né? Relativamente. Já existia em algumas áreas, mas a nova lei tornou obrigatória para contratos de maior vulto, como grandes obras ou em regimes específicos. Mas ela é útil em muitos outros casos, para definir de antemão quem assume qual risco. O governo ou a empresa. Isso evita muita briga depois. E a sustentabilidade? Se fala tanto nisso? Sim. E a lei nova reforça isso. Tem que incluir critérios sustentabilidade, não só ambiental, mas social, econômica. Existe até um guia nacional de contratações sustentáveis para ajudar os gestores nisso. Interessante. Que mais? Outros pontos que podem ser relevantes. A possibilidade de dar margem de preferência para produto ou serviço nacional e a obrigação de exigir em certos contratos a reserva de cargos para pessoa com deficiência ou aprendiz. São detalhes, mas mostram uma visão mais ampla do papel da compra pública, né? Com certeza. Bom, agora chegamos naquela parte delicada. Vamos falar dos erros, dos tropeços comuns. O que mais derruba edital por aí? Olha, muitos erros nascem lá atrás, naquela fase preparatória que a gente falou. Um ETP, um estudo técnico preliminar, mal feito, superficial. Isso quase sempre leva um objeto mal definido no edital. E aí... Aí a casa caiu, né? A empresa não sabe direito o que entregar,
a administração não sabe o que cobrar. É a receita para o desastre. Outro erro clássico: escolher a modalidade errada. Insistir no pregão para algo que claramente não é comum. Ou critérios de julgamento muito vagos, subjetivos. Isso abre margem para questionamento, recurso, atrasa tudo. E esquecer cláusulas importantes, como o reajuste que você mencionou, ou não detalhar a garantia, ou ignorar a matriz de risco onde ela é obrigatória. Isso gera uma insegurança jurídica enorme para o contrato. Outro ponto crítico: exigência de habilitação. Pedir documento demais, qualificação exagerada, que não tem nada a ver com garantir a execução. Isso restringe a competição sem necessidade. É a busca pelo equilíbrio, né? Exigir o necessário, mas sem afastar a empresa boa sem motivo. Exatamente. Tem que ser proporcional. E o orçamento estimado também pode dar problema. Muito. Orçamento mal feito, seja por pesquisa de preço ruim, seja por esconder o valor sem justificativa válida. Isso compromete a análise das propostas, pode levar a contratar por um preço muito acima do mercado. E outras falhas. Não justificar bem por que decidiu parcelar ou não a contratação. Ou indicar uma marca específica sem ter uma justificativa técnica muito robusta. São coisas que podem invalidar o processo todo. E na prática, quais as consequências desses erros todos? As consequências são várias. Pode ser uma chuva de pedido de esclarecimento, impugnação ao edital, isso já atrasa tudo. Mas pode ir além. Pode anular a licitação? Pode anular completamente o processo por ilegalidade. E aí todo o trabalho foi para o lixo, tem que começar do zero. Imagina o impacto disso para o órgão, para o serviço que não chega. É um impacto gigantesco. Pode levar a licitação da deserta, ninguém aparece, ou fracassada. Todo mundo que aparece tem proposta inválida. O resultado final é quase sempre uma contratação ruim, ineficiente, mais cara ou que simplesmente não entrega o que a sociedade precisa. E tem a questão da responsabilidade, né? Com certeza. O agente público que cometeu a falha pode ser responsabilizado. Por isso que o controle interno, parecer jurídico prévio, são tão importantes. São filtros para tentar pegar esses problemas antes. Ufa. Mas, felizmente, não é só erro, né? Tem muita coisa que dá para fazer certo. Quais seriam as boas práticas para construir um edital de sucesso? Sem dúvida. E olha só, começa de novo com um planejamento robusto. PCA bem feito, ETP detalhado. É a base de tudo. E usar a tecnologia, as plataformas eletrônicas. Fundamental. A nova lei incentiva demais o uso do compras.gov.br, do PNCP. Centralizar tudo ali traz transparência, agilidade, ajuda a padronizar. Falando em padronizar, usar aqueles catálogos eletrônicos, as minutas padrão de edital e contrato, isso ajuda mesmo? Ajuda muito. Evita que cada órgão fique reinventando a roda, sabe? E dá mais segurança jurídica para todo mundo. Define bem a matriz de riscos quando couber, também previne muita dor de cabeça futura e incorporar de verdade os critérios de sustentabilidade. Isso mostra uma gestão mais moderna, mais conectada. E na hora de escolher a empresa, o que fazer certo? Definir critério de habilitação que seja pertinente, proporcional, sem exagero. Isso garante competição ampla e justa. E a lei nova traz umas coisas interessantes, como poder considerar o desempenho passado do licitante. Ver se a empresa já trabalhou bem para a administração antes. Isso. Olhar o histórico dela em outros contratos ajuda a selecionar quem já mostrou ser bom parceiro. Olhando assim de forma mais estratégica, algumas ferramentas da nova lei parecem ser acertos importantes para certas situações, né? Sim, com certeza. O diálogo competitivo, por exemplo, é uma modalidade nova, muito boa para quando a administração tem um problema complexo, mas não sabe qual a melhor solução técnica no mercado. Ela pode dialogar com as empresas para construir essa solução junto, antes da proposta final. Parece bem útil para a inovação. E o credenciamento? O credenciamento também é ótimo. É mais simples para quando se quer ter o maior número possível de prestadores qualificados e a escolha final pode ser a do próprio cidadão, ou quando vários podem ser contratados ao mesmo tempo. Pense em clínicas médicas, laboratórios. Faz sentido. E o bom e velho sistema de registro de preços, o SRP, continua valendo?
continua sendo uma ferramenta excelente, principalmente para compras repetitivas ou quando vários órgãos precisam da mesma coisa. Permite registrar os preços e contratar depois com mais agilidade. E, claro, a base disso tudo, dar ampla publicidade, ser transparente em tudo e fazer uma pesquisa de preço para o orçamento muito bem feita. Isso protege o processo e o dinheiro público. Fica bem claro que elaborar um edital hoje com a nova lei não é uma tarefa simples. Exige planejamento cuidadoso, conhecimento técnico, jurídico, atenção aos detalhes da Lei 14.133. As falhas, como a gente viu, podem ter consequências bem sérias. Atraso, anulação, prejuízo financeiro, até a responsabilização de quem errou. Mas, por outro lado, fazer com diligência, planejar bem, aplicar as boas práticas, isso leva a contratações muito melhores, mais eficientes, transparentes e vantajosas para o governo e, no fim, para todo mundo. Para a gente fechar a nossa conversa, fica aqui uma reflexão. Para além de só cumprir a lei, como será que a forma como um edital é escrito com clareza, com justiça, pensando no interesse público, pode ser um reflexo dos valores de ética e integridade que a gente espera da administração pública em cada contrato que ela faz? Fica aí a provocação.